Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo Voz da Palavra de Deus, também os participantes do grupo Testemunhos de Deus, também vocês que participam do grupo através do Facebook e vocês que acessam meu canal no YouTube, @Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe rica e preciosamente cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, que eu tenho orado todos os dias em favor de todos vocês, de todos os nomes de pessoas que estão participando juntamente conosco desse compartilhamento das bênçãos de Deus, da palavra, dos testemunhos, dos louvores, como a Bíblia diz, orando uns pelos outros para que a bênção de Deus chegue sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Deus abençoe todos vocês que são a razão da existência do grupo A Voz da Palavra de Deus, do grupo Testemunhos de Deus. É a razão de estarmos trabalhando na obra do Senhor para abençoar as vossas vidas. Mais uma vez aqui nesta noite chuvosa no estado do Rio Grande do Sul, para compartilhar juntamente com todos vocês da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 9, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Ele, o grande Deus Criador dos céus e da terra, Ele, o Elohim, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus eterno, estendeu os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele anda sobre as ondas do mar. Você sabe que isso se cumpriu através do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia fala que Jesus, Ele andou sobre as ondas do mar. Vamos ler também no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que entrou no barco, ele e os seus discípulos, e Jesus disse aos seus discípulos: Passemos para a outra banda do lago, para o outro lado do lago. E então partiram. Esta Bíblia que eu estou usando aqui nesta noite é a Bíblia de tradução Reina Valera. É a tradução Reina Valera. Então, se na sua Bíblia está diferente, então você compreende que esta é outra tradução da Bíblia Sagrada, que existe várias traduções das Escrituras Sagradas. Vamos orar, vamos clamar a Deus nessa hora. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso mestre, o nosso rabi, o nosso professor, o nosso ensinador, Pai. Mais uma vez aqui para meditar na Tua santa, preciosa, divina, libertadora, transformadora palavra, a Tua palavra viva, Senhor, que é o ensinamento que o Senhor deixou para as nossas vidas, Pai. Eu te peço revelação, sabedoria, entendimento, conhecimento, poder, virtude, autoridade para transmitir a Tua palavra. Que o Senhor prepare o coração de cada irmão, cada irmã, cada ouvinte para receber a Tua palavra. Eu te peço, fala, Deus. Fala, Senhor, que os Teus servos estão com os ouvidos abertos e atentos à Tua palavra para aprender de Ti, que és manso e humilde de coração. Que esta pessoa, ao ouvir a Tua palavra, Pai, possa crer, entender, compreender e ser disposta para obedecer, para praticar a Tua palavra e viver uma vida abençoada, uma vida de sucesso, uma vida feliz, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é: entra no barco,
entra no barco. Como eu já disse, existem várias traduções da Bíblia Sagrada, e existe uma tradução onde Jesus, em Lucas 8:22, ele diz: entra no barco. Ele dá uma ordem aos seus discípulos para entrarem no barco, e ele diz: pode ficar tranquilo, entrem no barco que nós passaremos para o outro lado. Pois se Jesus está no barco, temos a certeza que chegaremos no nosso destino. Temos certeza que Ele está no nosso barco para nos guardar, para nos proteger, para nos dar a direção certa. Eu quero comparar o barco nesta noite, podemos comparar coletivamente a igreja é o barco que Jesus é o capitão. Coletivamente a igreja, o corpo de Cristo, formado pelos filhos e filhas de Deus, é o barco que Jesus é o capitão desse barco. Jesus é quem manda nesse barco. Jesus é quem comanda este barco. Podemos comparar também individualmente. Eu sou o barco que Jesus comanda. Se a igreja coletivamente é o barco que Jesus é o capitão, eu individualmente, você meu irmão, você minha irmã, você meu ouvinte, é o barco no qual um dia Jesus entrou no teu barco. Jesus entrou na tua vida, e quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos liberta, Ele nos transforma, Ele produz um novo nascimento na nossa vida. Somos novas criaturas, e agora podemos comparar nessa noite, somos o barco no qual Jesus está nos guiando, Jesus está nos dirigindo, e todo barco, ele tem também, antigamente, uma bússola. Antigamente eram mapas, eram bússolas que mostravam a direção o qual aquele barco deveria seguir para chegar no seu destino. Quem sabe hoje algum tipo de GPS para guiar os navios modernos, mas antigamente era bússola, era mapa. E Jesus, ele deixou um mapa. Jesus, ele deixou uma bússola para nos guiar, e esta bússola é a palavra de Deus. Oh, Jesus está guiando o nosso barco através da sua palavra. Ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos dirige como devemos andar nesta vida para agradar a Deus, obedecendo os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos, a sua lei, a sua palavra, a revelação divina que Ele deixou através dessa Bíblia, que é o mapa da vida eterna, que é a bússola que está nos guiando pelo encapelado mar da vida. Por esse mar tempestuoso da vida, somos guiados através da palavra de Deus. E Jesus é o nosso capitão. Foi Ele que nos disse: entra no barco. Ele nos chamou. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas Ele nos chamou e Ele nos escolheu. É para entrar neste barco que é a igreja e sermos guiados por Ele. Mas se você está num barco, viajando naquele barco, é porque você tem fé no capitão. Você não entraria num barco onde você não tivesse fé no capitão, naquele que vai dirigir o barco até aquela cidade que você deseja chegar, até aquele porto final que você deseja chegar. Então você precisa ter fé no capitão. E você que está seguindo no barco que é a igreja, você precisa ter fé em Jesus Cristo, saber que Ele sabe o que faz, mesmo que na tua vida estejam passando momentos difíceis, que você esteja passando por luta, por dificuldades, que são as tempestades que surgem no decorrer da viagem.
que Jesus disse em São João, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, você vai vencer, eu vou vencer as lutas, as tempestades que se levantam, mas você tem fé no capitão, você está tranquilo, você sabe que ele está contigo nessas horas difíceis, você sabe que ele está ali, pronto a te ajudar, pronto a te socorrer, pronto a te amparar, pronto a te dar a vitória, pronto a te ajudar, pronto a resolver os teus problemas, a suprir as tuas necessidades, a te curar das enfermidades, a te socorrer na hora da aflição. E a Bíblia diz no Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, são muitas lutas, muitas aflições. Vem uma hoje, você vence, amanhã virá outra. Mas o Senhor Deus, Ele te livra de todas as aflições, de todas as lutas. Então, essa decisão de você que entrou no barco, tem que ser uma decisão firme, com fé no capitão. Você não vai abandonar o barco, você não vai se desesperar na hora da tempestade e se jogar no oceano, sair do barco, mesmo na dificuldade. Continue servindo a Deus, continue orando, continue jejuando, continue buscando a Deus, continue indo nos cultos, continue adorando a Deus, e essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar, porque quem comanda o teu barco não é um derrotado, não é um fracassado. Quem comanda o teu barco não é o pastor da sua igreja, quem comanda o teu barco é o Senhor Jesus Cristo, e Ele não vai deixar o teu barco afundar. A Bíblia, a história fala de um grande transatlântico, de um grande navio chamado Titanic, e aquele navio, o homem que criou aquele navio disse, esse nem Deus afunda, mas o navio bateu em um iceberg, afundou e matou muita gente. O Titanic afundou, mas o meu barco, o teu barco, não vai afundar, porque Deus está conosco, comandando a nossa embarcação, acalmando a tempestade. Como a Bíblia relata que muitas vezes Jesus se levantou e acalmou a tempestade e livrou os seus discípulos da morte. E essa viagem desse barco é uma viagem longa, não é uma viagem curta, é uma viagem longa. Muitas vezes você está viajando no mar, eu já li em alguns livros, e ali a viagem é longa, e aquelas pessoas começam muitas vezes a desanimar, vem as tempestades, elas se apavoram, e muitas pessoas são marinheiros de primeira viagem, e começam a enjoar no mar, começam a sentir enjoos, e ali começam a vomitar. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, a luta tem sido grande, teu barco tem balançado diante das situações da vida, e você começou a ficar enjoado, você enjoou de orar, você enjoou de jejuar, você enjoou de estar todos os dias no culto, você se tornou um crente domingueiro, vai na igreja quem sabe uma vez por mês, e quem sabe você enjoou de ler a Bíblia, deixou a sua Bíblia de lado, as tempestades, o barco balançando, fizeram você jejuar, mas se o teu barco está balançando, te lembra que contigo está aquele que pode acalmar a tempestade. Volte a orar, volte a jejuar, volte a ler a Bíblia, volte a estar todos os dias nos cultos, adorando a Deus, buscando a presença dEle, recebendo a unção do Espírito Santo, e Deus vai te tirar desse enjoo. Você não vai ser mais um marinheiro de primeira viagem, você vai ser um marinheiro de fé, um marinheiro abençoado,
Jesus vai te ensinar a enfrentar o mar, a enfrentar as tempestades. Ele vai te dar sabedoria e o teu barco vai chegar no porto final. Qual é o porto final, pastor? É a Nova Jerusalém. É aquele lugar maravilhoso que Deus preparou. É aquele lugar de perfeição, é aquele lugar onde não há mais dor, onde não há mais sofrimento, onde não há mais doença, onde não há mais crime, onde não há mais sofrimento, onde não há mais guerra e rumores de guerra, como estamos vendo nesses dias, e muita gente está apavorada com a guerra da Ucrânia e da Rússia, de Israel e os árabes, mas não se apavore com nada disso. Haja o que houver nesse mundo, aconteça o que acontecer, Deus está contigo para te ajudar, Deus está contigo para te guardar, para te abençoar. Foi Ele que te convidou a entrar no barco, e Ele garante a tua viagem perfeita, a tua viagem até o final, que a Bíblia diz em Mateus 24, verso 13, que aquele que perseverar até o fim, aquele que continua, que persevera, que não desiste, este será salvo. Este sou eu, é você, irmão, irmã, é você, ouvinte, perseverando. Mesmo o barco sacudindo, você está tranquilo, você sabe que o teu Deus está guiando esta embarcação. Me contaram certa vez de um menino que foi viajar de avião, e aquele menino estava viajando no avião, e ali aquele avião começou a passar por uma tempestade, por uma turbulência, e aquele avião sacudia, e aqueles homens e mulheres que estavam naquele avião começaram a ficar assustados, apavorados, em pânico. Quem sabe mulheres gritando, outros chorando, outros tremendo, nervoso, desesperado com aquela situação. Mas o menino estava sentado, calmo, sereno, tranquilo, não se movia, mesmo todo mundo ali em desespero, achando que o avião viria a cair e eles haveriam de morrer. Então as pessoas olhavam para aquele menino, não sabiam o que estava acontecendo, se aproximaram dele e perguntaram: menino, o que está acontecendo? O avião está sacudindo, parece que vai cair, tu está aí tranquilo, tu não estás aí chorando, tu não estás aí reclamando, tu não estás aí nervoso, o que está acontecendo, menino? Tu não estás preocupado que esse avião venha a cair? E aquele menino, olhando para aquelas pessoas, ele disse: vocês podem ficar calmos, vocês podem ficar tranquilos, que este avião não vai cair, porque o meu Pai é o piloto deste avião, o meu Pai é que comanda esse avião, o meu Pai é que está pilotando, guiando este avião. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ter a fé desse menino, que tinha fé que o seu pai não deixaria aquele avião cair e eles perderem a vida. Tenha fé, mesmo na luta, mesmo na tempestade, você tem um Pai celestial, um Deus que te ama, um Deus que cuida de ti todos os dias da tua vida. Siga confiando nele, e o teu barco vai chegar no porto chamado Nova Jerusalém. Eu quero chegar lá, aleluia. Eu deixei as bagagens deste mundo, deixei as coisas deste mundo para servir a Ele, porque eu quero chegar lá, naquele grande dia, estar ali, abraçar o Senhor Jesus Cristo, rever os meus irmãos, conhecer Abraão, Isaque e Jacó. Que você também tenha esse desejo no teu coração de chegar ao porto seguro, de chegar ao porto da Nova Jerusalém. Quero orar com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai Celestial, eu tenho trazido esta mensagem maravilhosa, Pai, que o Senhor está no nosso barco, podemos descansar
nas tuas promessas, porque o Senhor é fiel e não mente, o Senhor não falha e o Senhor cuida de nós, cumprirá todas as suas promessas na nossa vida, Pai. Se houver alguém do outro lado doente, enfermo, seja curado agora, que a unção divina, a unção da cura divina atinja este irmão, essa irmã, seja curado, seja de câncer, seja de vírus HIV, tuberculose, osteoporose, diabetes, rinite, artrite, artrose, reumatismo, seja a doença que for, Pai. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, dores e problemas, psicoses, traumas, que todo mal saia, toda doença saia, toda perturbação saia, todo espírito imundo saia, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, seja queimada e destruída, em nome de Jesus, Pai. E estas vidas sejam abençoadas, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Desejo a todos uma boa noite, fique na paz do Senhor Jesus.